Este vídeo contém audiodescrição de transmissão ao vivo. Na tela inicial, a fachada do TJGO com um texto na cor branca com a informação: a transmissão começará em breve. Na parte superior, a logomarca do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e no rodapé do lado direito da tela, o selo do Prêmio CNJ de Qualidade e ao lado o texto que traz a informação: Prêmio Máximo da Justiça. CNJ reconhece o TJGO como ganhador do selo Diamante. Agora aparece na tela o presidente do TJGO, Leandro Crispim, homem de pele clara e calvo que veste terno, gravata e toga. Ele está sentado à frente do computador e preside a sessão ordinária do órgão especial do dia 22 de outubro de 2025, que tem outros participantes mencionados ao longo do vídeo. Também na tela se encontra no lado inferior direito o local reservado aos tradutores de Libras, que fazem a interpretação da sessão ao vivo. O presidente inicia a sessão. Tem uma medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, número 5147-599-55-2025. A relatoria do desembargador Eduardo Adão Moura. Aqui são requerentes, Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás, doutora Fabiana Lemos Amalua Pratos, se encontra presente? Sim, se encontra presente. Boa tarde, doutora Fabiana. Boa tarde. Requeridos, governador do Estado de Goiás, representado pelo doutor Rafael Arruda, Assembleia Legislativa, André da Silva Matos Moura, interessado Procurador-Geral do Estado de Goiás, doutor Rodrigo Teclac de Souza, relator do desembargador Eduardo Ardon com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Presidente, nós estamos diante então de uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Eu vou fazer uma pequena contextualização, porque essa demanda é mais complexa. Neste pouco mais de um ano que eu estou aqui no órgão, é mais complexa que eu enfrentei. Eu fiz um bloco de 80 aulas, então é bem extenso, mas eu vou resumir o bloco e a pedido de sustentação oral pelo Estado e pelo Ministério Público. É isso, Otávio? Isso, desembargador. Obrigado. Aqui, ó. Eu fiz o relatório, a apresentação de inconstitucionalidade, ela enfrenta dispositivos da Lei 18.673, de 2014, que dispõe sobre o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em Goiás, e o Decreto Estadual 8.444, de 2015, que regulamenta essa mesma lei. As instituições constitucionais portanto, devem ter no horizonte que se está diante de um serviço público de competência do Estado. E tanto previsto na Constituição Federal quanto na Estadual. Pois bem, como são vários dispositivos, eu queria apenas parametrizar os dois sustentantes. É lógico que se houver divergência depois nós podemos retomar. Mas, presidente, eu queria dizer aos dois o seguinte, que a cautelar, vou antecipar para otimizar a sustentação. Ela está sendo deferida para suspender o quê? Primeiro, a parte das disposições sobre o regime de autorização e de permissão, que são os incisos 3 do parágrafo 1º do artigo 10, caput do artigo 14, caput do artigo 15 e o parágrafo único do artigo 18. E o outro bloco também que está sendo suspenso é a que disciplina da transferência de outorgas, que é o caput, os parágrafos 1º, 2º, 4º e 5º do artigo 22, os incisos 1 e 3 do 23, do artigo 23, os incisos 12 do artigo 48, todos da lei, e os incisos 5 e 6, parágrafo 1º do artigo 6º, e caput, parágrafo 4º, 5º e 6º, 11 do decreto. Então, esses são... Quanto a esses dispositivos, me parece, a princípio, despicienda a necessidade de sustentação. E, como vocês veem, eu, em alguns momentos, aqui eu estou dirigindo os sustentantes, eu, em alguns momentos, acatei o Ministério Público divergir do Estado,
Às vezes eu divergi do Estado e fiz o contrário, às vezes eu divergi dos dois e às vezes eu acatei os dois, porque são muitos dispositivos. Então fica assim, presidente, nós podemos ouvir as sustentações nesses pontos que parece que eu não acato as pretensões. Presidente, eu queria, apenas para otimizar, para ser mais fácil, se o relator puder apostar aqueles que ele não concede, vai ficar mais fácil aqui para mim. Doutora Fabiana, boa tarde. Doutora Fabiana, eu não tenho aqui, infelizmente, eu reuni, é muita coisa, eu reuni só os que eu suspendi, os que eu não suspendi, eu não tenho aglutinado aqui. Desculpe, não tenho isso, é muito extenso, né, a demanda. De qualquer forma, vou fazer assim, uma sustentação oral mais abrangente, mais para dizer da essência, porque aí nas discussões, quando Vossas Excelências forem discutir, a essência do que o Ministério Público impugna vai estar clara, né? E pelas disposições ficará mais claro visualizar se essa essência está sendo atingida ou não, né? Porque de fato são muitas disposições. Posso iniciar? Sim, a senhora está com a palavra, doutora Fabiana. Sim, muito obrigada. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, em nome de quem eu cumprimento o relator e todos os demais membros desta corte, a todos os advogados presentes, servidores. Essa ADI, ela foi proposta, né, como já foi adiantado pelo relator, para questionar a lei que disciplina a delegação de serviço público intermunicipal no estado de Goiás. É uma legislação estadual e ela foi editada no ano de 2014. Essa legislação, ela disciplina tanto a concessão, a permissão, como a autorização na delegação desse serviço público. A ADI ela foi proposta apontando diversas inconstitucionalidades, desde inconstitucionalidades formais como inconstitucionalidades materiais. Formais, no que se refere ao processo legislativo, que muitas das disposições que estão sendo impugnadas foram objeto de veto quando a lei foi editada, e no processo legislativo, quando houve a apreciação desse veto, não houve a observância da disposição que impõe a publicidade deste veto, né, dessa apreciação de veto, inconstitucionalidades formais, em razão da violação à competência da União para disciplinar normas gerais sobre concessões, permissões, sobre licitações e sobre trânsito, e inconstitucionalidades materiais, né, que, em suma, elas se referem ao fato de que essas disposições conferem exclusividade desse serviço a determinados prestadores de serviço em violação a diversos dispositivos constitucionais, como impessoalidade, como moralidade, eficiência, licitações, livre concorrência, enfim, com graves prejuízos para o serviço, né, de transporte, porque impacta diretamente na qualidade do serviço e no valor das tarifas. Eu vou me fazer uma análise mais detida às inconstitucionalidades materiais, né, que foi, como foi dito aqui, elas impactam diretamente nesta qualidade do serviço. Por quê? Porque confere uma exclusividade, certo? Uma exclusividade que começa desde lá do artigo 13 da lei, que garante aquelas empresas prestadoras de serviço de anos atrás e que estavam prestando serviço no ano de 2014, quando a lei foi editada, ou seja, garantiu-se a elas permanecer prestando o serviço a título de autorização, uma autorização op legis, né? E, ao mesmo tempo, em outras disposições, garantiu em total contraposição com o modelo de autorização
recomposição de investimentos, de margem de lucro, valor de outorgas, né, com essa garantia de recomposição de investimentos, ou seja, garantiu lucro, né, sem qualidade do serviço e exclusividade nessas linhas. Tanto que, por um levantamento que foi feito pela GR, atualmente, em praticamente todas as linhas do transporte intermunicipal, apenas uma empresa presta esses serviços. É importante fazer um esclarecimento que, além da exclusividade que é conferida na disciplina das permissões, na disciplina das concessões, o maior problema, o maior vício está na disciplina das autorizações. Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, no ano de 2023, julgou a ADI 5549, que questionava a lei federal que disciplina o transporte interestadual e internacional de passageiros, especialmente esse modelo de autorização. E, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade desse modelo de autorização, por entender, a partir de uma interpretação do artigo 21 da Constituição Federal, ao entender que o Constituinte reservou alguns tipos de serviços, pela característica desses serviços, a possibilidade de serem prestados, serviços públicos, né? Serem prestados não por permissão ou concessão, mas por meio de autorização. E entendeu pela constitucionalidade desse modelo de prestação de serviços públicos mediante autorização. Entretanto, né, esse modelo foi validado pelo STF a partir da compreensão de que, em alguns serviços expressamente ressalvados pela Constituição, há uma possibilidade e uma necessidade de que esses serviços sejam prestados por vários players, pela característica do serviço, pela necessidade de ter ampla concorrência, ou seja, aquilo que a licitação objetiva garantir em determinados serviços públicos, nessas modalidades de serviços expressamente ressalvadas pelo Constituinte, a livre concorrência supre, faz garantir aquilo que a licitação em outros serviços garante. Ocorre que o Estado de Goiás, quando disciplinou o transporte intermunicipal de passageiros e disciplinou o modelo de autorização, ele, apesar de se desvincular da licitação, né, como era próprio desse modelo de delegação, a par disso, ele instituiu mecanismos nessa autorização que são muito próprios do modelo de contratação excludente, gerido pelo sistema licitatório. E esses mecanismos, num ambiente de livre concorrência, é altamente destrutivo dessas garantias que a livre concorrência objetiva conferir a esse serviço, ou seja, ampla possibilidade de participação e preços adequados em razão dessa concorrência. E esses dispositivos que são questionados na ação, eles dizem respeito a essa autorização op legis, ou seja, que foi conferida para essas empresas que já estavam, independentemente de preencherem algum requisito exigido para a autorização, na garantia de recomposição de investimentos e margem de lucro, especialmente a esses autorizatários que já estavam no sistema, ou seja, apesar da livre concorrência, se a tarifa não puder recompor o investimento ou uma margem de lucro que ele já tinha de anos na prestação de serviço, ele vai ter garantido esse lucro financiado agora pelo Estado, mesmo que a qualidade do serviço não permitisse que ele tivesse esse lucro a partir da livre concorrência. Ou seja, é o melhor dos mundos, né? Porque você exclui, você
e em conjunto com o dispositivo que eu vou mencionar mais adiante, exclui entrantes, garante lucro, sem que tenha necessidade de ter uma qualidade de serviço. E esse dispositivo que eu acabo de mencionar é a exigência de pagamento de outorga, num ambiente em que é aberto a todos aqueles que tenham condições de prestar o serviço. A exigência de um valor de outorga, ou seja, um valor que é pago pelo autorizatário para entrar no serviço, impõe, né, pela lógica, né, desse sistema, uma necessidade de que esse valor de outorga seja recomposto. E isso, de fato, é garantido, por quê? Porque em outra disposição, a lei garante isso a esses autorizatários. E acaba por influenciar e impactar no preço da tarifa. Por quê? Porque o valor da outorga, o valor desse investimento que é feito pelo autorizatário para entrar no sistema, é, claro, transferido para o valor da tarifa que é pago por aquele que usa o serviço. Ou seja, a lei ela contém uma série de disposições que garantem, né, aquele monopólio que foi exercido por anos por aquelas empresas que prestaram o serviço ao longo dos tempos, mantém essas empresas no sistema sem que elas tenham, comprove essa capacidade de prestação desse serviço e ainda garantem recomposição financeira e de margem de lucro, sem, portanto, retirando essa obrigação da empresa de prestar um serviço adequado, com qualidade, num ambiente de livre concorrência. A exceção, né, são em tese, assim, na essência, as inconstitucionalidades que maculam essa lei, e o perículo em mora, ele, apesar de essa lei ter sido editada no ano de 2014, portanto, há 11 anos atrás, ele se faz presente por quê? Porque a cada dia que esta lei está vigendo, o serviço mais fica sem qualidade, a prestação do serviço fica mais comprometida, a qualidade dos serviços não atende à expectativa do consumidor, ônibus transitam pelas rodovias sem sem qualidade, sem possibilidade sem segurança, sem conforto para esses usuários, com tarifas que não correspondem à qualidade do serviço que está sendo prestado. Né? O impacto disso para a sociedade é enorme, porque o serviço de transporte coletivo é um serviço essencial, indispensável e muito utilizado por grande parcela da população brasileira. O resultado desta ação direta de inconstitucionalidade, portanto, reflete diretamente nessa qualidade de serviço, na qualidade de vida das pessoas, e tem um grande potencial de transformação desse aspecto, né, de prestação de serviço de qualidade de vida da sociedade, que é de extrema importância para as relações sociais e para a vida dessas pessoas. Muito obrigada pela atenção. Eram essas as considerações que eu tinha a fazer. Se não, doutora Fabiana, passa a palavra agora pelo prazo regimental ao senhor procurador, doutor Rodrigo Peclatio. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, senhor desembargador relator, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, senhora representante do Ministério Público. Como bem já relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade aforada contra uma série de dispositivos da Lei Estadual 18.673 de 2014, a Lei do Transporte Intermunicipal, e de dispositivos do Decreto 8444 de 2015, que veicula o respectivo regulamento. Em primeiro lugar, ressalto a perda parcial do objeto da presente ação de inconstitucionalidade em decorrência da revogação do artigo 24G da Lei Estadual 13.569 de 99, incluído neste diploma legal pela lei ora impugnada, bem como pela alteração da linha A do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 24 da Lei 13.569 e alteração da linha F do inciso 2 do artigo 11 da Lei de Transporte. Em relação a essa perda do objeto,
Um dos dispositivos houve a modificação, melhor dizendo, a sua revogação, antes mesmo do aforamento dessa ADI, o que evidencia a ausência do interesse de agir sob o binômio necessidade-utilidade, e por si só também enseja o indeferimento do pedido cautelar. E em relação a outro dispositivo desse que eu mencionei, que é o da linha F, do inciso 2 do artigo 11, apesar da alteração legislativa ter ocorrido após o aforamento da ADI, não se tem notícia de que a alteração legislativa tenha ocorrido em fraude à jurisdição constitucional exercida por esse tribunal. Então, em relação a esses dispositivos, manifesta-se pelo indeferimento da cautelar em razão da ausência de interesse de agir. Adiante, adianto já que a PGE, na manifestação trazida aos autos, manifesta-se de acordo com as alegações do Ministério Público no que diz respeito à inconstitucionalidade formal por vício de procedimento decorrente da derrubada dos vetos pelo governador em sessão secreta pela Assembleia Legislativa. Então, em relação a esses dispositivos, a PGE também se manifesta favoravelmente ao pedido cautelar, em virtude da evidente probabilidade do direito. Em relação ao a mencionada linha F do inciso 2 do artigo 11, ainda que essa corte venha entender pelo interesse de agir do peticionante, argumenta-se aqui que o dispositivo é constitucional. O dispositivo em questão ele reduziu um requisito temporal para que a empresa interessada obtenha autorização, diminuiu de 15 para 2 anos de experiência prévia. Esses 2 anos de experiência, argumenta-se, são proporcionais, na medida em que permite que a administração selecione, outorgue as autorizações a empresas que, de fato, possam prestar o serviço de qualidade, de forma que o dispositivo, na redação atual, seria constitucional. Por outro lado, concorda-se também com as alegações do Ministério Público no que diz respeito ao regime de exclusividade, aos dispositivos que conferem certa exclusividade às autorizatárias e que asseguram a elas manutenção de margem de lucro, bem como ao dispositivo que concedeu um tipo de autorização op legis àquelas que já atuavam no setor quando da promulgação da lei. Conforme muito bem apontado pela doutora Zamaloa, o regime de autorização ele se funda no binômio de liberdade tarifária e de livre concorrência. Diferentemente de setores submetidos a monopólios naturais, no regime da autorização não há necessidade de ter licitação, justamente porque diversas empresas vão poder competir entre si no mercado de forma a buscar o usuário ofertando menores tarifas e melhor qualidade do serviço, de forma que garantir margem de lucro, garantir retorno dos investimentos às autorizatárias que já operam, redundaria num benefício devido aquelas autorizatárias que simplesmente chegaram primeiro, que simplesmente obtiveram a autorização primeiro do que as que agora querem entrar no mercado. Então, também, conforme a manifestação trazida aos autos pela PGE, concorda-se com o peticionante e pede, inclusive, manifesta-se, inclusive, pelo deferimento da medida cautelar em relação a esse dispositivo. Por outro lado, discorda-se do pedido autoral no que diz respeito à previsão de que a permissão pode ter exclusividade caso haja inviabilidade de competição no mercado. Claro, nesse caso, submetida à licitação. Isso é porque a própria Lei Federal de Concessões, a Lei 8987 de 95, prevê no seu artigo 16 que a permissão pode ter caráter de exclusividade caso haja justificativa econômica, de forma que a lei estadual apenas dá concretude a esse permissivo trazido pela lei federal em questão.
Por outro lado, existe inconstitucionalidade formal e material nos parágrafos únicos do artigo 18 e no parágrafo único do artigo 19, que condicionam a outorga de novas permissões e concessões à previsão nos respectivos editais de licitação da forma de resolução das indenizações pendentes com as operadoras que estão executando o serviço. Isso porque, além da inconstitucionalidade formal por vício no procedimento, pela derrubada do veto em sessão secreta, a medida também atende exclusivamente aos interesses das empresas que já atuam, em detrimento de eventuais novas interessadas, o que se traduz em privilégio legítimo e que também pode obstacularizar a seleção de novos delegatários pela administração pública. Similarmente, os dispositivos que estabelecem que, uma vez extinta a concessão, caberia ao Estado proceder aos levantamentos e avaliações necessárias para os equilíbrios econômicos e financeiros, também padece de inconstitucionalidade formal, porque invade a competência privativa da União para editar normas gerais de licitação e contratos, exercida por meio da já mencionada Lei 8987 de 95 e pela Lei de Licitações e Contratos, que não prevê esse tipo de obrigação. Agora, há um ponto também, excelências, no qual a PGE discorda veementemente do Ministério Público, diz respeito à medida administrativa prevista na Lei de Transporte de remoção e retenção do veículo quando existe irregularidade. É o caso, por exemplo, do transporte clandestino, em que a administração pública, mais especificamente a Agência Goiana de Regulação, retém o veículo enquanto medida administrativa. O peticionante manifesta que o Estado de Goiás invadiu a competência legiferante privativa da União para editar normas sobre trânsito. Mas não é isso que aconteceu na realidade. A medida administrativa de remoção, disciplinada pelo Código de Trânsito brasileiro, ela é uma medida de remoção aplicável aos veículos em geral. O que aconteceu aqui foi que o Estado editou uma lei disciplinando essa medida administrativa em relação especificamente ao serviço público que é de sua titularidade, que é o serviço de transporte intermunicipal de passageiros. O objeto é mais restrito e foi editada a lei também para viabilizar o exercício pelo Estado de Goiás do poder de polícia administrativa, de forma que o dispositivo não é formalmente inconstitucional. Também há divergência em relação ao Ministério Público no que diz respeito ao dispositivo, ao artigo 22, que trata da transferência de linhas. Isso porque, ainda que se reconheça que a constitucionalidade em si do dispositivo deva ser apreciada quando do mérito da ação e não nesse momento de apreciação do pedido cautelar, o mecanismo de transferência de linhas ele pode vir a ser um instrumento útil pela administração pública goiana para assegurar a continuidade do serviço enquanto não se julga o mérito dessa DI, considerando a possível saída ou renúncias abruptas de operadoras até o final do julgamento. Avançando, também há discordância no que diz respeito ao artigo 56, que fixa a competência da Agência Goiana de Regulação para outorgar as autorizações, bem como confere à presidência da Agência Goiana de Regulação a competência para decidir monocraticamente a referendo do Conselho Regulador. Isso no seguinte sentido: na manifestação trazida aos autos pela PGE, admite-se o vício formal dos dispositivos, porém se requer o reconhecimento sem pronúncia de nulidade, para evitar um vácuo normativo e risco à continuidade dos serviços. As autorizações vêm sido outorgadas pela AGR e, em alguns momentos, em situações de urgência, notadamente, a presidência decide monocraticamente a referendo do Conselho. Caso esses dispositivos tenham a sua eficácia suspensa pelo deferimento da medida cautelar, isso poderia levar a uma situação de obstacularização, dificultamento
da continuidade dos serviços públicos é até levar a indagações, por exemplo, então a quem competiria outorgar essas autorizações, por exemplo. Então, manifesta-se pelo indeferimento da medida cautelar também nesse sentido. Diante de todo o exposto, excelências, ressalta-se aqui os pedidos manifestados no evento número 10 dos autos, são muitos dispositivos, não os mencionarei um a um aqui, em interesse do tempo, mas vou fazer menção especificamente nos que há discordância com o pedido feito pelo Procurador-Geral de Justiça. Então, manifesta pelo indeferimento da cautelar no tocante aos seguintes dispositivos da Lei de Transporte: artigo 11, inciso 2, a linha F, parágrafo 2º, artigo 18, caput, artigos 22, caput, parágrafo 1º, e 48, inciso 12, artigo 44, inciso 2, parágrafo 3º, inciso 4 e parágrafo 6º, 7º, 9º, 10 e 11, e artigo 56, todos da Lei Estadual 18.673, de 2014, bem como artigo 7º caput do Decreto Estadual 8444, de 2015. Eu agradeço às suas excelências pela atenção e devolvo a palavra à sua excelência, o presidente do órgão especial. Obrigado. Pois não, obrigado. Retorno a palavra ao eminente relator. Obrigado, presidente. Eu cumprimento tanto o Ministério Público quanto a Procuradoria do Estado pelo esforço argumentativo. Nós estamos aqui, como foi colocado, eu vou tentar sintetizar de uma forma bem curta o que nós estamos julgando. Nós estamos julgando o seguinte: se a prestação do serviço público de transporte rodoviário interestadual pode se dar mediante autorização. E se isso está contemplado tanto na Constituição Federal, como na Constituição Estadual, na lei específica e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Basicamente é isso. Eu entendo que sim, e vou agora para os detalhes, e vou tentar mesmo neles sintetizar. Lembrando que nós estamos numa cautelar, em que nós temos que antes disso, enaltecer a ideia, né, trazida tanto pelo Ministério Público quanto o Estado, de melhorar o sistema. É uma boa iniciativa. Mas, pois bem, nós estamos em tutela provisória de urgência, e nós temos que verificar a probabilidade do direito, que seria o fumus bonus iuris, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que é o periculum in mora. Qual seria aqui o primeiro obstáculo, o principal? O fumus bonus iuris, nem tanto, mas o periculum in mora. Para entender, já vou antecipar aqui, sim, o periculum in mora aqui presente, eu trago, como embasamento do meu raciocínio, um julgado de relatoria do ministro Moreira Alves, que é citado numa obra do ministro Barroso, em que ele diz que é possível utilizar-se do critério de conveniência em lugar do periculum in mora para a concessão de medida cautelar. Então, eu entendo que aqui nós podemos sim alcançar, enxergar, melhor dizendo, a questão do periculum in mora. Mas, com relação à possibilidade de a prestação de serviço público de transporte rodoviário intermunicipal ser feita por meio de autorização, eu entendo que sim, e trago como fundamento, que já foi trazido pelas partes, o julgamento da ADI 5549 do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Fux, do ano de 23, em que, ao analisar, ele analisou a legislação federal que tratava do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e vislumbrou essa possibilidade. Então, nós estamos trazendo o mesmo raciocínio para vislumbrar a mesma possibilidade aqui. E eu trago também, além dessa decisão paradigmática, óbvio, eu trago aqui também um julgamento da Terceira Câmara Civil, que eu tive a oportunidade de eu ser relator, que foi julgado em que deixa eu ver aqui o número dos autos, mas depois eu passo.
Aqui, ó, essa noção foi aplicada pelo nosso tribunal na terceira Câmara de minha relatoria, tendo sido acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça e observado no julgamento a referida decisão do STF para considerar que o Serviço Público de Transporte Intermunicipal de Passageiros em Goiás também pode ser delegado mediante autorização, como vinha sendo feito. Desse modo, foi reformada a sentença que incidentalmente havia declarado a inconstitucionalidade dos dispositivos. Então, como a Câmara entendeu que era constitucional, nem remeteu para este órgão especial. Pois bem, vamos seguir adiante. Vamos agora o requisito da... Deixa eu pular aqui algumas páginas para que sejamos mais objetivos. Aqui eu também, a questão do contexto argumentativo foi apresentada aí pelos sustentantes, algumas divergências entre o Ministério Público e o Estado. Como eu disse, mais adiante eu vou mostrar que em alguns momentos fiquei com um ou com o outro, e eu detectei, eu até trago no voto, nas páginas 56 e 57, os 7 pontos de divergência entre o Estado e o Ministério Público. Só para deixar claro, está lá quais são os dispositivos que eles não entram em acordo. Com relação à questão da falta de probabilidade do direito, eu trago aqui o primeiro conjunto, que é de dispositivos, em que foi dito aí pelo Procurador do Estado que a cautelar ficou prejudicada em razão de alteração legislativa, qual seja o artigo 24G da Lei 13.569 de 99, que tinha redação dada pelo inciso 4º do artigo 31 da Lei 18.673 de 14, ele foi revogado. E o inciso 2, parágrafo 2º do 24 da Lei 13.569 de 99, que tinha redação dada pelo inciso 4 do artigo 31 da Lei Estadual 18.673 de 14, foi modificado. E a linha F do inciso 2 do artigo 11 da Lei Estadual 18.673 de 2014 também foi modificado. E, como eu disse, o artigo 24G da Lei 13.569 foi revogado, enquanto o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 24 da mesma lei foi modificado, ambos por meio da Lei Estadual 19.513 de 2016. Isso tudo antes do ajuizamento da ação. Diante dessas revogações, que eu falei, modificações, não há que se falar em probabilidade do direito para suspender o inciso 4 do artigo 31 da Lei 18.673 de 2014 nessa parte. Já quanto à linha F do inciso 2 do artigo 11 da Lei 18.673 de 14, verifica-se que houve alteração de sua redação por meio da Lei Estadual 23.311, de 31 de março de 25 agora, posteriormente ao ajuizamento da ação. Essa alteração da lei posterior ao ajuizamento da ação, eu deixo claro aqui no voto que não há nenhum elemento que aponte tentativa de burlo ao exercício da jurisdição, ou seja, eu não identifiquei nenhuma esperteza ou má-fé por parte do Estado ao realizar essa modificação legislativa já no curso dessa demanda. E, ademais, considerando que a alteração foi substancial, com redução do período de experiência prévia para a prestação do serviço de 15 anos para 2 anos, modificando significativamente o cenário da suposta inconstitucionalidade material suscitada, não se encontram fundamentos relevantes para reconhecer a probabilidade do direito. Então, nesses aí eu não reconheço a probabilidade do direito. Agora, aonde eu encontro a maior quantidade de dispositivos para serem considerados inconstitucionais, tem a ver com a lei foi remetida pelo Executivo, foi aprovada na Assembleia e houve um veto. E esse veto foi derrubado, só que ele foi derrubado em votação secreta. E tudo que foi derrubado em votação secreta, eu estou entendendo por bem de suspender, justamente porque, após a emenda número 76 de 2013, ela acabou com o escrutínio secreto. Ela foi publicada no Diário Oficial da União antes, no dia 29 de 11 de 2013. Ou seja, exige-se escrutínio público. Então, o nosso Tribunal de Justiça já usou essa régua hermenêutica anteriormente. Eu trago aqui um julgado do desembargador Leobino, lá de 2017, aqui da nossa, então, Corte Especial, né, hoje órgão, em que ele usou esse critério justamente para declarar inconstitucional algumas normas, ter sido derrubado em escrutínio secreto. E isso foi aperfeiçoado, esse mesmo julgamento foi aperfeiçoado com os novos fundamentos pela desembargadora Carmessi, que o substituía e julgou os embargos de declaração. Então, já em 2018. E recentemente, o desembargador Jeová, agora no mês de agosto,
ele usou o mesmo critério para na ADI 5416832, dígito 58, acertadamente usou o mesmo critério de que o escrutínio secreto não pode. Então, em razão disso, eu estou considerando os precedentes do nosso próprio órgão especial, há fortes indicativos de inconstitucionalidade formal por vício do processo legislativo devido à realização de escrutínio secreto na sessão de apreciação do veto, o que lastreia a probabilidade do direito. Quanto ao inciso 1 do artigo 6º, 3 do parágrafo 1º, eu não vou ler, então, todos esses dispositivos que foram votados, derrubados em escrutínio secreto. Aqui eu já vou agora, já não está longe do fim, presidente, dos critérios para dispensa de experiência prévia. Parágrafo 2º do artigo 11. Aqui eu não acato a pretensão ministerial do Ministério Público, que suscita a inconstitucionalidade desse parágrafo 2º do artigo 11, dizendo que a hipótese de exceção trata-se de hipótese de exceção à exigência de comprovação de experiência prévia, não guarda relação com a capacidade técnica dos autorizatários. A inconstitucionalidade alegada não ressai evidente do exame da norma. Aí aqui eu transcrevo a norma e digo: apesar de haver certa lógica no argumento trazido pelo requerente, também é possível encontrar no dispositivo uma justificativa constitucionalmente plausível para afastamento da exigência, que é a garantia da continuidade do serviço público em trechos que não são economicamente interessantes. Então, nesse ponto, o dispositivo fala com viabilidade econômica insignificante. Então, apesar onde o Ministério Público enxerga a princípio inconstitucionalidade, eu não enxergo. Pois bem, vamos agora para os artigos 18 e caput e 19, que é o controle de inconstitucionalidade formal. Aqui eu não acato a pretensão do Ministério Público e acato a pretensão do Estado, né, quanto à questão da probabilidade do direito. Depois eu vou falar do perigo de dano, porque alguns dispositivos que eu estou vislumbrando aqui, a probabilidade do direito, depois eu não vou vislumbrar o perigo de dano. Nesse ponto, eu considero acertada a colocação feita pelo governo do Estado. O artigo 18, ele é excepcional. Então, por se tratar de uma situação excepcional, eu entendo que ele não usurpa a competência. Já o artigo 19, ele já trata de uma regra. O caput do artigo 19, ele é diferente da excepcionalidade que nós vemos no 18. Então, em relação ao artigo 19, revela discrepância subjacente a justificar o reconhecimento da probabilidade do direito, em virtude do afastamento da regra geral, que é a concorrência, ao estabelecer que a concessão, abre aspas, terá caráter de exclusividade, fecha aspas. Consequentemente, as disposições correspondentes vistas no artigo 8º e 10 do decreto que regulamenta a lei merecem o mesmo tratamento que os 18 e 19 nesse ponto. Vamos para o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Aqui eu já não acato a pretensão estatal. O que eu digo? As disposições questionadas do artigo 21 dizem respeito ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. A inconstitucionalidade alegada é de caráter formal, por suposta usurpação de competência da União, ao legislar de forma diferente do previsto na norma geral. A questão aqui é sensível e não se pode reconhecer em sede cautelar a plausibilidade dos fundamentos alegados a ponto de se deferir a medida. Afinal, os dispositivos questionados tratam especificamente do equilíbrio econômico dos contratos de concessão de serviços públicos. Este equilíbrio, nesse tipo de contrato, é reconhecido como princípio constitucional pelo Supremo, vide a DI 3816, com base no artigo 37, incisos 21 e 75 da Constituição Federal. Além disso, esse equilíbrio é reconhecido pelo STJ como expressamente previsto na Lei Federal 8987 de 95, norma geral invocada pelo requerente. Portanto, eu não revela um manifesto incompatibilidade com as normas constitucionais. Agora, a transferência de outorgas. São vários dispositivos. Aqui como eu disse, esse processo foi um interessante desafio intelectual. Aqui ele traz a questão da inconstitucionalidade material a partir de uma ADI. Eu reconheço a probabilidade do direito de todos os dispositivos referentes a essa questão da transferência de outorga. Isso com base no entendimento do Supremo firmado na ADI 5549 do Distrito Federal. Vou poupar da leitura dos dispositivos. Um outro ponto é da medida de remoção de veículo, foi falado aí pelo Estado. Aqui, eu entendo
eu encampo a tese do Estado e rechaço a do Ministério Público, porque eu entendo que realmente a questão de apreensão e remoção de veículos aqui decorre da concessão, né, está se desenvolvendo um serviço público por meio de delegação. Então, essa apreensão específica que o Estado faria de veículos, ele não está legislando sobre trânsito em geral, e sim especificamente o desdobramento na busca da boa prestação do serviço. Então, eu entendo que nesse ponto não revela vício evidente capaz de autorizar o reconhecimento da probabilidade do direito. E agora, a parte final mesmo, que é a questão, eu trago aqui um resumo de todos os dispositivos que, por inconstitucionalidade formal ou inconstitucionalidade material, eu reconheci a probabilidade do direito. Só que alguns deles não revelam o perigo de dano. E aqui eu vou pontuar bem específico. O inciso 1 do artigo 6º da lei, porque consiste em norma destinada à segurança do transporte de passageiros, e sua retirada do ordenamento pode caracterizar perigo inverso. Segundo, o caput parágrafo único do 19 e o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 21 da lei, assim como os 8º e 10º do decreto, porque tratam da hipótese de contrato de concessão que exige aprofundada análise diante das repercussões e de outras normas constitucionais possivelmente aplicáveis na análise da lei estadual. Terceiro, o inciso 4 do artigo 31 da Lei 13.569 de 19 dispõe sobre a taxa de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos, TRFC, sem nenhum elemento próprio para se reconhecer a urgência. Quarto, os incisos 2 e 4 do 48 da lei, pois prevê hipótese de aplicação da penalidade da caducidade, sem nenhuma urgência particular. 5. O artigo 56 da lei, que alterou a lei estadual 13.569 de 99, dispondo sobre a organização e competências da AGR. Sua suspensão não somente carece de urgência, como poderia gerar prejuízos relevantes ao afetar o funcionamento da agência. E o último e sexto, o artigo 59 da lei que revogou a lei 14.480 de 2003, de modo que suspender sua eficácia pode gerar efeito repristinatório, com produção de consequências imprevisíveis e risco de maior dano para a manutenção. Por outro lado, o perigo da demora faz-se presente, e aqui eu cito todos os que se fazem presentes. Mas, para finalizar, eu defiro parcialmente a medida cautelar, presidente, para suspender os efeitos. Aqui agora eu vou ler, porque já é a parte dispositiva, do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 10, do caput do artigo 14, do caput do artigo 15, do parágrafo único do artigo 18, do caput de parágrafos 1º, 2º, 4º e 5º do artigo 22, incisos 1 e 3 do artigo 23, inciso 12 do artigo 48, todos da Lei Estadual 18.673 de 2014, e dos incisos 5 e 6 do parágrafo 1º do artigo 6º, do caput dos parágrafos 4º, 5º e 6 do artigo 11 do Decreto-Lei Estadual 844/2015. E aqui no resto eu mando as notificações para dar sequência. É assim como voto, presidente. Tomar os votos dos colegas aqui. Desembargadora Nelma. Bom, eu ouvi atentamente as duas sustentações orais, ambas brilhantes, e o voto do desembargador Eduardo. Eu acho que ele abordou bem a questão. Nós estamos aqui, ainda é uma questão inicial nos autos, então eu acompanho. Pois não, desembargador Quisleu. Também acompanho o ilustre relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Eduardo. Parabenizo aí o desembargador Eduardo aí, ele foi um trabalho de fôlego aí, tinha 80 páginas, né, esse relator. Vossa Excelência conseguiu fazer uma brilhante síntese. Eu acompanho, presidente. Pois não, desembargador Jeová. Também parabenizo aí o doutor relator, foi muito minucioso, é uma matéria bem complexa, porque são muitos dispositivos que foram arguídos aí da inconstitucionalidade, e eu também o acompanho. Parabenizando mais uma vez. Desembargador Amaral.
Presidente, dificilmente eu tenho muitos anos aqui nesse órgão especial, mais de 10 anos, e dificilmente a gente vê assim um colega dissecar uma matéria tão bem dissecada como fez o desembargador Eduardo. Veja que, apesar de estarmos no âmbito de medida cautelar, mas ele analisou de forma percussiente aí questões de inconstitucionalidade formal, material, e também as sustentações orais que eu ouvi hoje aí por parte da doutora Fabiana e do procurador do Estado. E algumas questões que eu ouvi o desembargador Eduardo agora dizer, para mim, que vão diretamente ao cerne da questão. Uma delas é aquela questão da garantia nessas autorizações, da garantia do Estado, que foi falado pela doutora Fabiana, de reposição de prejuízos. Realmente, aí seria o melhor dos mundos, né? A empresa que já está operando na área de transporte ser contemplada com reposição de prejuízos, garantia de lucros, e tudo isso muito bem dissecado pelo desembargador Eduardo. Outra questão que eu achei interessante é a questão da retenção de veículos, esses veículos clandestinos que trafegam de forma clandestina nas rodovias intermunicipais do Estado, que também foi enfrentada aí, e da mesma forma como o desembargador Eduardo entendeu, eu também entendo assim, eu já vi uma questão dessa aqui no tribunal, de que, nesses casos, não há evasão de competência com a União. Por quê? Porque a legislação nossa, essa legislação que ampara o transporte intermunicipal, ela contempla apenas no âmbito da concessão do Estado. Já lá, a União, quando legisla sobre transporte, ela faz de forma nacional, de forma global, que é muito diferente. Outra coisa também que eu gostei da alocução feita pelo desembargador Eduardo, suspendendo os dispositivos que foram resultantes de quê? De votação secreta. Pelo que eu vi aí, veja, votação secreta, derrubar veto em sessão secreta. Isso é um dos absurdos. Inclusive, o próprio Estado, através do seu procurador e da sustentação, ele concordou plenamente com o Ministério Público nessa parte, dizendo que realmente não se pode nem imaginar de derrubar veto em sessão secreta. Portanto, apenas com essas observações, senhor presidente, eu acompanho o ilustre relator. Pois não, desembargadora Sandra. Seguir. Bom, parabenizando o relator, doutor Eduardo, foi ótimo, deu para a gente entender bem, em poucas palavras, parabenizo, e eu acompanho. Desembargador Guilherme. Também acompanho o relator, presidente, não restou dúvida, não. Seja bem-vindo, desembargador Guilherme, pelo retorno aí ao órgão especial. Obrigado, presidente. Desembargador Marcos. Senhor presidente, obrigado. Também parabenizando aí o desembargador Eduardo pelo brilhantismo do voto, pela clareza que ele trouxe, eu acompanho integralmente. Desembargador Anderson. Obrigado, senhor presidente. O senhor de Vossa Excelência, cumprimento todos os meus pares. Quero cumprimentar também a doutora Fabiana, o ilustre procurador do Estado pela sustentação oral, bem como o desembargador Eduardo, relator, pelo excelente voto. Eu acompanho as inteiras. Seja bem-vindo também, desembargador Anderson, pelo seu retorno ao órgão especial. Obrigado, presidente. Desembargador Fábio. Acompanho o relator. Desembargador Lília Mônica. Acompanho, presidente. Desembargador Fabiano. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais integrantes do órgão especial, senhor presidente. Parabenizo também o desembargador Anderson, o desembargador Guilherme pelo retorno ao órgão especial. E não tem nenhuma dúvida, acompanho o eminente relator. Esse voto muito consistente, como sempre. Desembargador Vicente.
Boa tarde a todos. Também dou as boas-vindas aqui ao desembargador Anderson, desembargador Guilherme e o desembargador Eduardo, sempre muito profundo e muito didático e técnico nos seus votos. Agora, desembargador Eduardo, só fiquei uma dúvida, porque são muitos dispositivos. A doutora procuradora, ela disse que, quanto à autorização, há um dispositivo que remeteria à exclusividade. Esse foi suspenso também? Como é que ficou esse? Eu posso ter perdido aqui na quantidade de dispositivos, não sei se é isso mesmo. Peraí, deixa eu também, fiquei perdido agora, deixa eu voltar aqui. Me parece que esse é um ponto, com fomos boniúris, bastante relevante para a suspensão. As partes poderiam me ajudar. Essa é a parte que trata do artigo 18 e 19, não é isso? Excelência, além do 18 e 19, que tratam da questão da permissão e da concessão, eu penso que Isso. talvez Vossa Excelência também possa vir a estar imaginando a questão da exclusividade na autorização. Exato, esse é o ponto, na autorização. Nesse ponto, eu não estou vislumbrando, que eu me recorde aqui. Eu posso fazer uma ponderação, desembargador relator? A exclusividade na autorização, quando eu mencionei, foram como resultado das disposições da garantia do reembolso, da garantia da margem de lucro e da outorga, do valor de outorga. Então, não há um dispositivo que preveja diretamente a exclusividade da autorização. Exatamente, não tem um dispositivo específico. Então, nesse momento, tratando-se cautelar, eu acompanho Vossa Excelência. Pois não. Retomando a votação aqui, eu peço desculpa ao desembargador Gerson e colhe seu voto. Sem problema algum, senhor presidente. Eu me lembro de questão quase idêntica julgada pelo desembargador Abidon lá na terceira Câmara, ainda quando integrante, né, daquele órgão. E eu não tenho dúvida alguma, senhor presidente, em acompanhá-lo na totalidade nesse momento de cognição sumária. Pois não, obrigado. Desembargador Adegmar. Senhor presidente, boa tarde a todos, bem-vindos aí aos colegas que estão retornando. Parabenizando aí a doutora Fabiana e também o doutor nobre procurador do Estado, e acompanho integralmente. E parabenizo o doutor Abidon pelo brilhante voto. Acompanho integralmente, presidente. Pois não. Desembargador Zé Proto. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Hilton Miller. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos os desembargadores, novo procuradora e novo procurador do Estado. Presidente, eu acompanho o voto do relator. Pois não. Desembargadora Camila. Acompanho o relator, presidente. Desembargadora Aureliana. Senhor presidente, com o relator também. Desembargador Paulo César. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o relator. Pois não. Então, a síntese aqui do julgamento fica a DIN julgada sua cautelar. Medida cautelar, né? Deferida parcialmente. A DIN 5147.599.55, deferida parcialmente nos termos do voto do relator à unanimidade dos votos. Obrigado, desembargador Amaral. Da sequência aqui, nós temos pedido de sustentação oral, medida cautelar. Só um momentinho. Na sequência aqui, nós temos pedido de sustentação oral, página 7, número 6. É um recurso administrativo 2024 97 99 05 38 556.
recorrente ao Sindicato dos Servidores e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás, Sindijustiça, representado pela doutora Ana Cristina, recorrido Conselho da Magistratura, relatoria do desembargador José Proto de Oliveira, com a palavra. Presidente, o relatório disponibilizado, vamos ouvi-lo. Pois não. Com a palavra, então, a doutora Ana Cristina, pelo prazo regimental. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o digno relator, desembargador, Dr. José Proto de Oliveira, os demais integrantes deste egrégio órgão especial, os servidores deste tribunal na pessoa da servidora Otávia. Excelências, antes de adentrar no mérito, eu agradeço a oportunidade de discutir esse tema de tamanha relevância por representar um dos instrumentos basilares e essenciais para remunerar as atividades que o sindicato pratica. Eu saliento, Excelência, que a atividade sindical ela não é meramente auxiliar, ela é uma função essencial à defesa do servidor e à efetividade da legislação. O sindicato atua em favor da categoria tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, garantindo a aplicação concreta aos direitos previstos em lei. Pois bem, o presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão que indeferiu o desconto da contribuição assistencial à luz do tema 935 do STF, em sede de repercussão geral, fixado no embargo de declaração ARE número 1018-459, publicado em 30 de outubro de 2023. Cumpre destacar que o tema 935 possui efeito vinculante imediato, exatamente para evitar decisões conflitantes sobre questões condicionais de grande impacto coletivo, como é o caso tratado, Excelências. O julgamento do Supremo firmou a seguinte tese: é constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurados o direito de oposição. Essa decisão reafirmou a autonomia, a capacidade autorregulatória e a soberania das entidades sindicais, reconhecido que a sustentação financeira é condição indispensável à efetividade da representação coletiva. Vejamos jurisprudência nesse sentido que leio para Vossas Excelências. Civil, cooperativa, assembleia, regularidade, convocação e deliberação, decisão soberana. A convocação e as deliberações formalizadas em assembleia extraordinária devem obedecer às exigências definidas nos estatutos da entidade e nos perspectivos legais em que rege a matéria. Cumpridos os requisitos necessários, as decisões proferidas em assembleia são soberanas e, ainda que não contem com a participação de todos os membros, podem ser desconstituídas por outra decisão assemblear ou mediante provimento judicial quando constatada a presença de ilegalidade. TJDF, processo julgado em 24/2 de 2017. Com fundamento nesse precedente, Excelências, o Sindijustiça realizou a Assembleia Geral Híbrida no dia 18 de maio de 2024, amplamente convocada e divulgada para deliberar sobre a instituição da contribuição assistencial legalmente constitucional pelo tema 935. Foi aprovado em Assembleia o desconto de um dia de trabalho dos servidores não filiados, garantindo o amplo direito à oposição pelo prazo de 15 dias úteis. Tal ato se deu em razão do dispositivo constante no artigo 513, a linha E da CLT. Vejamos, são prerrogativas dos sindicatos impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. Desta feita, mais de 1.200 servidores apresentaram oposição formal, o que comprova de forma inequívoca que a publicidade foi ampla e o direito de escolha foi garantido. O acordo recorrido afastou a aplicação do tema 935 sob o argumento de que acordos e convenções coletivas previstas na CLT não alcançam deliberações assembleárias aos servidores públicos. Com devido respeito e com toda vênia, Excelências, essa leitura é estritamente literal, contrária à finalidade do precedente. Nesse ponto, cabe destacar que a hermenêutica jurídica tem o papel de interpretar
as normas de forma sistemática e teleológica, garantindo que sejam compreendidas e aplicadas de modo justo, coerente com seus respectivos princípios constitucionais. Neste contexto, a hermenêutica básica condena o método de interpretação literal. Terminou, doutora? Não, acho que caiu a internet. Caiu não. Só um momentinho. Só um momentinho que está voltando. Vossas Excelências me escutam? Sim. Certo, eu vou tentar continuar sem a... Só um minutinho que está voltando, perdão, a gente teve uma queda de energia, só um minutinho. Neste contexto, a hermenêutica básica condena o método de interpretação literal. Inclusive as leis, ou seja, desde o direito romano, exige o princípio lex minus distinct quanto voluit, ou seja, a lei disse menos do que queria dizer. Nos regimes seletistas, a negociação coletiva se expressa por acordos e convenções coletivas. Nos regimes estatutários, como no nosso, ela se manifesta por meio de assembleias gerais da categoria, que exerce idêntica função deliberativa, representativa. É uma decisão soberana, como dito na jurisprudência. Em ambos os casos, há o mesmo núcleo do sentido, excelências, o exercício da autonomia sindical e da vontade soberana da categoria. A diferença está apenas no instrumento jurídico e não na essência do ato. Por uma questão de semelhança, pela analogia como princípio, por comparação, tanto as negociações e convenções coletivas quanto as assembleias gerais têm a mesma finalidade: buscar a melhoria de trabalho e o fortalecimento de classe independente de denominação formal. Trata-se, em ambos os casos, de representação sindical obreira, legítima, voltada à promoção do equilíbrio nas relações de trabalho e à efetivação dos direitos constitucionais. Negar a validade das deliberações assembleares é esvaziar a essência do que foi dito pelo Supremo, impedindo que os servidores públicos exerçam de forma autorregulação reconhecida aos seletistas e, por consequência, enfraquecendo a própria razão de existir dos sindicatos. Quanto ao argumento de que o tema 935 não transitou em julgado, é importante esclarecer que os embargos pela PGR e pela ABMAC tratam apenas da modulação dos efeitos, não do mérito da constitucionalidade já reconhecida, como dito no artigo 1035, parágrafo 11 do CPC, que possui efeito vinculante imediato. Aliás, repisa-se que o próprio artigo 513, a linha E da CLT, reconheceu que os sindicatos, a prerrogativa da imposição das contribuições a todos os integrantes da categoria, respeitando o direito de oposição. Em relação à publicidade do ato, o Sinjustiça cumpriu integralmente todos os requisitos do tema 935. O edital foi publicado no jornal O Popular, jornal de maior circulação do estado de Goiás, com mais de 80 anos de existência. Jornal este que, quando o tribunal atua fora de sua atuação típica em licitações, concursos, comunicações de praxes, trata o mesmo por um mesmo edital, na mesma matéria, no mesmo periódico. A matéria foi igualmente divulgada no site oficial do sindicato, garantindo transparência e acesso ao conteúdo deliberado. Resultado, excelências: 1.270 oposições formalizadas, o que comprova que a categoria foi amplamente informada e exerceu livremente seu direito. Conforme consignado no acordo, mencionou a possibilidade do sindicato requerer administrativamente a publicação no portal do servidor EGESP ou no site do TJ. Portanto, não há obrigação legal para tanto. Deste modo, o objetivo da ampla divulgação foi amplamente alcançado. O fato de informar que o sindicato poderia ter comunicado os servidores não filiados feriria a LGPD, por não termos, por óbvio, os dados desses servidores. Excelência, seguindo para o fechamento, o Sinjustiça é uma entidade viva, atuante, reconhecida, que representa toda a categoria, filiados e não filiados. Foi o sindicato que participou da negociação e garantiu o adicionamento de 100% da gratificação judiciária. Foi um sindicato que integrou o grupo de trabalhos de processos de cargos e salários, saúde, acessibilidade, teletrabalho e direitos humanos. Foi o sindicato que propôs melhorias no sistema de relotação e tabela de lotação por paradigma. E foi o sindicato que contribuiu com a instituição do plantão digital com pagamento em pecúnia.
Essas conquistas beneficiaram não só os servidores filiados, beneficiaram os servidores independentemente da filiação. Negar a contribuição assistencial é permitir a injusta figura, entre aspas, do carona sindical, aquele que se usufrui das conquistas coletivas sem participar de sua contribuição. Por todo exposto, excelências, o Sindijustiça cumpriu integralmente os requisitos do tema 935 do STF, respeitou o direito de oposição, agiu com legalidade, publicidade, transparência e boa-fé. Diante disso, requer o provimento do presente recurso administrativo para autorizar o desconto correspondente a um dia de trabalho, tomando por referência a remuneração dos servidores não filiados, sejam eles ativos e inativos, efetivos comissionados e cedidos, que não apresentaram oposição dentro do prazo previsto em edital. Excelências, o que se busca aqui não é privilégio, mas sim coerência. A mesma Constituição que assegura a liberdade sindical também impõe solidariedade de classe. E é essa harmonia, essa autonomia, transparência e dever coletivo que o Sindijustiça defende a lealdade e o respeito pelo tema 935. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra, presidente. Pois não, doutora Ana, obrigado. Retorno a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, meus pares, quero parabenizar aí a doutora advogada sustentante pela defesa veemente do sindicato, do Sindijustiça. Evidentemente que a pretensão do sindicato não é outra, senão angariar para os seus quadros os associados ainda não ligados ao mesmo. Todavia, essa autonomia, essa soberania preconizada por ela, bate de frente também com a vontade, com a soberania e com a autonomia de vontade dos associados, das pessoas. Uma vez que o artigo 5º, se não me engano, o inciso 20 da Constituição Federal, ele informa que ninguém é obrigado a associar-se e nem tampouco a manter-se associado. Então, essa vontade do sindicato, essa autonomia, bate de frente também com a autonomia das pessoas. E quando nós vimos que os direitos, o artigo 5º em geral da Constituição, ele diz respeito aos direitos e garantias individuais. Então, esse tópico dos direitos e garantias individuais, ele quero crer até, uma cláusula pétrea e que predomina e prevalece sobre qualquer outra legislação sindical ou qualquer coisa. Então, eu vejo aqui, senhor presidente, já disponibilizamos aí o nosso voto, mas eu vou fazer aqui uma leitura muito rápida mesmo, e baseada até na ementa. Recurso administrativo interposto contra a decisão do Conselho Superior da Magistratura, que indeferiu pedido de desconto em folha de pagamento, em folha de contribuição assistencial, equivalente a um dia de trabalho dos servidores não filiados à entidade sindical. A questão em discussão aqui consiste em saber se é legítima a cobrança de contribuição assistencial, com desconto em folha, de servidores públicos estatutários não filiados à entidade sindical, com fundamento em deliberação assemblear e no tema 935 do Supremo Tribunal Federal. A contribuição assistencial, ela possui uma natureza diferente da contribuição sindical. A primeira tem caráter negocial e pressupõe a existência de convenção ou acordo coletivo, sendo inaplicável aos servidores públicos estatutários. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 935 restringe-se aos empregados regidos pela CLT, dada a possibilidade de negociação coletiva, inexistente no regime jurídico estatutário. A Constituição Federal, em seu artigo 3710,
exige lei específica para qualquer desconto remuneratório de servidor público, o que inviabiliza a imposição de desconto assistencial sem autorização expressa. Mesmo que se admitisse a aplicação do tema 935, seria imprescindível o respeito efetivo ao direito de oposição. No caso, mais de 1.000 servidores manifestaram-se formalmente contra o desconto, inviabilizando a cobrança coletiva. A forma de divulgação da Assembleia e do edital de oposição, realizada apenas em canais do sindicato e sem ampla publicidade institucional, comprometeu a efetividade da ciência a todos os servidores. Assim, esta manifestação de vontade de todos esses servidores é soberana, não se pode violá-la. De modo, senhor presidente, que eu estou aqui, recurso administrativo conhecido e desprovido. Eu quero até aproveitar, senhor presidente, só para mencionar aí aos meus pares que eu faço até uma semelhança desse tema que nós estamos aqui tratando, a questão de execução de sentença coletiva individualmente por cada qual dos servidores. Existe uma discussão muito grande, divergências aí nas câmaras, sobre esse aspecto, até no primeiro grau. Eu penso, e tenho analisado, estudado sobre isso, da perfeita conformação e viabilidade de se executar sentença coletiva individualmente. Por quê? Pelas mesmas razões que nós estamos discutindo aqui. Se eu, como servidor, que ganhamos tem uma sentença coletiva aforada pelo sindicato ou associação, e eu não sou associado ou sindicalizado, eu posso, sim, executar aquela sentença individualmente, porque senão estar-se-ia o juiz monocrático ou o tribunal impondo a obrigação de, se eu quero receber os meus direitos individuais, eu tenho que associar. E aí já viola, a meu ver, o inciso 20 do artigo 5º. Ninguém é obrigado a associar e tampouco permanecer associado. De modo, senhor presidente, que, finalizando, e nego o provimento ao recurso administrativo, mantendo a decisão do Conselho Superior da Magistratura, que indeferiu o pedido de desconto da contribuição assistencial em folha dos servidores não filiados. É como voto, senhor presidente? Pois não. Desembargador Hilton Miller. Acompanho, presidente. Desembargadora Camila. Eu acompanho o relator. Desembargadora Eliana. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Paulo César. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Eduardo Abel. Acompanho o relator. Desembargadora Nelva. Também acompanho o relator. Desculpa o barulho, mas aqui no prédio está tendo uma grande reforma. Desembargador Quisleu. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Eduardo. Também, mesmo voto. Desembargador Jeová. Mesmo voto. Desembargador Amaral. Acompanho. Desembargador Gerson. Igual voto, senhor presidente. Desembargadora Sandra. Com o relator. Desembargador Guilherme. Também acompanho, presidente. Desembargador Marcos. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Anderson. Relator, senhor presidente. Desembargador Fábio. Também acompanho o relator. Desembargadora Lília. Com o relator, presidente. Desembargador Fabiano. Igual voto, senhor presidente. Desembargador Vicente. Acompanho, presidente. Desembargador Adegmar. Acompanho integralmente, presidente.
Então fica recurso administrativo desprovido à unanimidade dos votos. Assim fica a síntese. Obrigado, doutora Ana. Obrigada, excelência. Vamos aqui voltar aqui na pauta aqui. Os processos, vamos agora iniciar o julgamento dos processos iniciados das últimas sessões. Número 1. É um IRDR que está sobre a relatoria do desembargador Fabiano Abel, com vista ao desembargador pronto com a palavra. Senhor presidente, naquela ocasião, eu fiquei com vista desse processo aí do desembargador Fabiano, para dar uma analisada e talvez até chamar a atenção aí dos nossos pares aí. Evidentemente que o voto do desembargador Aureliano é irretorquível. Fabiano. É corretíssimo e irretorquível, uma vez que o processo do IRDR já se encontrava julgado, transitado em julgado, de modo que até não é caso de conhecer como ele não conheceu. Eu acompanho, sem dúvida alguma. Agora, o que me chama e me preocupa, senhor presidente, demais pares aí, principalmente desembargadores aí, Marcos e demais aí, é que a questão de fundo da petição inicial, ela a meu ver, ela não foi resolvida. Não foi aqui nesse processo, que não tinha como ser mesmo, mas persiste esse problema. Uma vez que, tanto nos juizados especiais, quanto nas turmas recursais, quanto nas câmaras cíveis aqui do Tribunal de Justiça, há discrepâncias enormes nesses julgamentos aí a respeito de danos morais ou mero de sabor. Pela expressão em si, se vê o grau de subjetividade que existe em mero dissabor, ou o dano morais em si. O que é mero dissabor, para mim, pode ser que não com o outro. A súmula 63 do TJ, louvável, de iniciativa muito louvável e perfeita, a meu ver, ela é de 2018, ou seja, 7 anos que ela está aí. E, naquela ocasião, eu entendo que hoje, gostaria até de esse tema ser objeto até de RDE futuro, em algum processo semelhante que estiver aí, ela, a meu ver, ela deveria vir a sofrer uma certa atualização, porque eu acho que essa atualização ela acabaria de vez com essa discrepância, danos morais, mero de sabor. Então, veja bem, muitas vezes, nesses processos aí de RMC, a parte altamente vulnerável, ela fica altamente prejudicada. Então, o que eu quero trazer à tona é que houvesse, pelo menos, onde se diz na súmula 63, dependendo do caso concreto, se fosse complementada com uma questão assim, havia cruces. Muitas vezes esses RMC, eles são feitos por bancos eletrônicos. O consumidor não tem onde procurar banco físico. E quando ele entra no 0800, ele fica o dia inteiro ouvindo aquelas musiquinhas clássicas lá, e não resolve o problema dele. Aí ele vem no judiciário. Então é a perda do tempo útil. E perda do tempo útil, a meu ver, tem que ser remunerado. Danos morais. Então, essa discrepância entre danos morais e mero de sabor tem que ser resolvida mais à frente. Mas isso aí é um debate que nós podemos travar depois. Então, senhor presidente, eu acompanho o relator, correto o seu voto, mas eu tinha a obrigação de trazer essa questão à tona. É como voto, senhor presidente, acompanhando o relator. Então, fica a unanimidade. Não conhecido o incidente de resolução nos termos do voto do eminente relator, atendendo aqui um pedido de preferência
do desembargador Presidente. Eduardo Abdon. Aureliano. Senhor presidente, pela a ata, ninguém votou ainda não. Praticamente todos estão aguardando. Está suspenso o julgamento com vista ao desembargador Zé Pronto após o voto do relator que não conheceu do incidente. O pessoal aguarda. Certo. Eu peguei uma outra aqui e estava falando que estava faltando só o voto. Vou retomar aqui. Desembargador Vicente. Acompanho o relator. Desembargador Wilton Miller. Relator. Desembargador Eduardo Abdon. Presidente, acho que como não teve divergência, eu acompanho o relator, mas talvez seja interessante pegar em coletivo. Alguém diverge? Não, de acordo. Não, senhor presidente. Não, de acordo. De acordo. Então, a unanimidade de votos fica não conhecido o IRDR do número 1, a unanimidade dos votos. Aqui, atendendo o pedido de preferência do desembargador Eduardo Abdon, nós vamos para o número 3. O senhor vai julgar, desembargador Abdon? Presidente, na verdade, está com o relator, desembargador Quisleu. Eu apresentei uma divergência, ele ficou com vista, se não me falha a memória. Confere, desembargador Quisleu. Desembargador Abdon, Vossa Excelência até fez a gentileza de me encaminhar a minuta de voto divergente de Vossa Excelência de forma parcial, né? Mas isso ficou só comigo, porque na sessão passada não houve, eu não compareci por questões de ordem E no pessoal. resumo aqui está falando de julgamento suspenso com vista do Vossa desembargador Excelência Eduardo continua Abdon. com visto, né? Com vista Sim. desse IRDR. Para agilizar, desembargador Quisleu, como o senhor teve acesso, o senhor vai manter o voto do relator? Porque Eu senão estou mantendo o meu voto, porque eu já havia suplantado ali a ausência de interesse por parte do Ministério Público. Não, Vossa Excelência parece que nessa parte me acompanha. A divergência seria só com relação a outro ponto aí, né? Isso. Mais extensivo, é isso? Exato. Deixa eu recompor aqui então, presidente. Deixa eu fazer o uso da palavra. Nós estamos no incidente de resolução de demanda repetitiva. O município de Goiânia pleiteia que se firme tese jurídica a respeito do direito dos professores da rede municipal de ensino de receber adicional de hora extra ao laborarem no regime de dobra dentro do limite de 60 horas-aulas semanais. A controvérsia subjacente à questão jurídica suscitada diz respeito à constitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar Municipal 275/2015, que alterou o parágrafo 1º do artigo 3 da Lei Complementar Municipal 91 de 2000, de modo a ampliar para 60 horas aula o limite máximo da jornada semanal de trabalho do profissional da educação. Ocorre que tal matéria já foi decidida por este órgão especial em acórdão prolatado no âmbito do incidente de arguição de inconstitucionalidade, objeto dos autos, que é o 53247-4917, dígito 42, com a declaração de inconstitucionalidade do citado artigo 2º da Lei Complementar Municipal 275/2015, por ofensa às normas dispostas no artigo 7º, incisos 13 e 16 da Constituição Federal. Por isso, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inadmissibilidade do presente IRDR ante a ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC, está no movimento 9. Aqui eu começo dizendo que da possibilidade de resolução de questão constitucional em IRDR. Então, decidir questões constitucionais em sede de IRDR, eu entendo cabível. Eu trago até a colação, inclusive, de doutrina do processualista Luiz Gonçalves de Castro Mendes, colega nosso, desembargador no Rio de Janeiro, que tem uma obra muito, muito boa sobre o tema. Trago também doutrina da professora Sofia Temer, na sua dissertação de mestrado, no mesmo sentido, e também trago doutrina do professor Daniel de Oliveira Pontes. Ou seja, quanto a isso, acho que não há problema, acho que até o relator também concorda.
O outro ponto é a persistência do quadro de dispersão excessiva da jurisprudência, apesar do precedente. Ou seja, apesar desse tribunal já ter decidido isso em ação, em arguição incidental de controle de constitucionalidade, continua, se não me engano, as turmas recursais continuam decidindo contrariamente ao que o órgão especial já decidiu. E se nós poderíamos julgar novamente em IRDR, isso poderia gerar se isso poderia ser feito ou não. Aí eu digo, compartilho do entendimento do novo relator quanto à impossibilidade de extensão dos efeitos da abstrativização do controle difuso a acórdão preferido pelo órgão especial em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, por se tratar de fenômeno próprio do STF. Trata-se, portanto, de decisão que não produz efeito erga omnes. Então, esse entendimento prevaleceu em recente decisão do nosso órgão especial, eu até fiz sustentação na época, então, e trago aqui também doutrina do professor Hermes Zanetti, João Filho de Almeida Portela. Pois bem, vamos por o ponto seguinte. Falta de interesse processual ante a pendência de ação declaratória de constitucionalidade a respeito da mesma questão jurídica. Conforme noticiado em sustentação oral realizada no dia 24/9, tramita aqui no nosso órgão especial, também sob relatoria do desembargador Quisleu. O senhor até, desembargador Quisleu, o senhor suspendeu o trâmite, né, dos processos, se não me falha a memória, ad referendo do colegiado, né? Ad referendo, exatamente. Isso. Então, tramita aqui na relatoria do desembargador Quisleu uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, e trata-se de demanda ajuizada pelo prefeito municipal de Goiânia acerca da mesma questão jurídica suscitada neste nosso IRDR. Diante desse quadro, e considerando que a ADC encontra-se em estágio avançado de tramitação, entendo que não subsiste utilidade e, por conseguinte, interesse processual quanto à instauração do IRDR. É aqui que entra a divergência. Com efeito, o parágrafo 4º do artigo 976 do CPC veda a instauração do IRDR quando houver afetação de recurso para definição de tese sobre a mesma questão repetitiva no âmbito do STF ou do STJ. A regra expressa um mandato de otimização da atividade jurisdicional. Se a questão de direito que ensejaria a instauração do IRDR já está para ser decidida com força vinculante para todos os juízes e tribunais do país, é correto que o incidente sequer seja instaurado. O mesmo se aplica com as devidas adaptações para as questões de direito que já estejam submetidas ao STF ou ao Tribunal de Justiça, pela via do controle concentrado de constitucionalidade. Nesses casos, a questão de direito será dirimida por meio de decisão com espectro de eficácia mais amplo, o que torna o IRDR desnecessário. A decisão proferida em sede de ação declaratória de constitucionalidade, assim como a proferida em ação direta de inconstitucionalidade, tem eficácia contra todos, erga omnes, e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. É aqui, desembargador Quisleu, que eu vislumbro a divergência. Porque na ação direta de constitucionalidade, ela alcança não só o Poder Judiciário, aqui estadual, que não poderia decidir diferente, mas alcança a administração pública, enquanto que o RDR vincula apenas os órgãos do Poder Judiciário. Por isso que eu acho desnecessário estabelecer um IRDR concomitantemente a uma ADC, que a ADC tem um alcance maior do que o IRDR. É aqui que entra a divergência. Estou terminando, presidente. Então, continuando aqui, a decisão proferida em sede de ação declaratória de constitucionalidade, assim como a proferida em ação direta, tem eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação a órgãos do Poder Judiciário e da administração pública, nos termos do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 28, parágrafo 1º da Lei 9868 de 1999. A finalidade da ação direta de constitucionalidade, portanto, transcende a uniformização da jurisprudência, que é o que o RDR quer. Essa é a função que o RDR cumpre. A ADC vai além. Ela busca pacificar a relação social ao vincular também o Poder Executivo, cessando a controvérsia de forma definitiva em todas as esferas. A instauração de um RDR sobre questão constitucional que já esteja sendo discutida em ação de controle concentrado de constitucionalidade parece, assim, salvo melhor juízo, descabida. Seria ilógico e antieconômico permitir que se prossiga com a análise de uma questão que já está submetida ao órgão especial em uma via processual mais adequada e com efeitos mais amplos. Desse modo,
é lícito concluir com foco na funcionalidade do sistema processual que a utilização de mecanismo mais amplo e definitivo para a resolução da questão jurídica, como a ação direta de constitucionalidade, torna desnecessária e contraproducente a instalação do IRDR, que por isso carece de interesse processual. É nesses termos, presidente, que eu estou apresentando a divergência. Com todas as vezes do relator. Presidente, eu vou ficar presidente com vista, Leandro, vou continuar Amaral. com vista, até em razão dessa última decisão citada pelo senador Dourado, para poder fazer uma reflexão sobre isso novamente, tá? Não, tá, eu ia fazer observação, senador Quiseu, que me parece, pelo que eu estou vendo aí, não tem quórum, não teria quórum para julgamento. Não, Por isso que eu ia fazer aqui, ainda bem que Vossa Excelência está pedindo vista, vai ficar com vista, porque olha aqui, se nós computarmos que houve sustentação oral. E aqui, o desembargador Planei não está presente, desembargador Carlos França, desembargador Itamar, desembargador Roberto Horácio, não estou vendo aí, não sei se está, desembargador Jerônimo, desembargadora Carmenci, desembargador Beatriz. Me parece que não teria quórum, por isso, mas como Vossa Excelência está ficando com vice, eu ia só fazer essa observação. Porque tanto a admissibilidade quanto o julgamento tem que ser por maioria dos membros do órgão especial. E aqui já é o artigo 226, o artigo 226 do regimento interno. O julgamento, assim como a admissibilidade, será tomada por maioria dos presentes na sessão, considerando o quórum de, no mínimo, metade, ou número imediatamente superior dos componentes do órgão especial. Mas agora Vossa Excelência ficou com vista, então regulariza. Eu continuo com vista em si, viu, senhor presidente? Pois não. Obrigado, desembargador Amaral. Vamos voltar agora. Número 3 fica com vista ao desembargador Quisleu. Vamos voltar agora ao número 2. É o mandato de segurança 011-6409-48-2014. Ele está suspenso o julgamento com vista ao relator após o voto do desembargador Marcos da Costa Ferreira, que denegou a ordem. Desembargador Wilton Miller vai julgar, desembargador Miller? Sim, presidente. Tem quórum? Vamos ver aqui. Desembargadora Camila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem quórum? Tem, então tá bom. Obrigado, presidente. Presidente, eu pedi vista após o voto de divergência apresentado pelo desembargador Marcos e, inclusive, me passou aqui o voto dele e eu estudei melhor a situação e realmente a divergência tem razão. Porque o que o impetrante pretendia, nesse caso, era acumular de 0,3 pontos tanto ter sido aprovado em concurso para magistratura, como outros 0,3 pontos pelo exercício desta mesma magistratura no prazo não inferior a 2 anos. Só que a própria lei determina que ou aplica-se por um ou por outro, não a somatória das duas, que seria o bis in idem. Então, aqui eu quero dizer que eu estou refluindo e adotando o voto da divergência como votação, como voto, e denegando a segurança impetrada. É como voto, presidente. Não. Desembargadora Camila. Já que o relator refluiu, então eu estou agora acompanhando o voto dele. Desembargadora Eliana. Eu acompanho, senhor presidente. Todos acompanham? Pela denegação da segurança? Acompanho. Acompanhando. Então, o julgamento fica refeito pelo
relator acompanhando o voto que foi dado pela divergência e a unanimidade, ficou denegada a segurança, os termos do voto agora do relator. Prosseguindo aqui, vamos para o número 5. O número 5 é uma arguição de inconstitucionalidade. Aqui, julgamento suspenso com vista ao relator, que é o desembargador Luiz Eduardo Souza. Desembargador Luiz, o senhor vai julgar esse? Vou sim, presidente. Vou anunciar aqui, então. Arguente é a 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Interessado, Silvana Maria dos Santos, município de Pires do Rio. Procuradoria foi representada pela doutora Fabiana Zamaloa. Relatora, desembargador Luiz Eduardo. Julgamento suspenso. Com a palavra, o eminente relator. Obrigado, presidente. Presidente, inicialmente nós temos quórum, né? Deixa eu conferir aqui. Tem, presidente? Tem. Tá, obrigado, Sim. presidente. Obrigado. Vou ao voto, então. Depois da sustentação oral, fiquei com vista dos autos, porque o ilustre advogado da tribuna, ele arguiu algumas coisas, e principalmente o que me chamou a atenção é a modulação em arguição incidental de inconstitucionalidade. Mas aqui, basicamente, meus pares, presidente, é um incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado em apelação civil interposta contra a sentença que afastou a aplicação da Lei Municipal Ordinária número 2.845/2003 por suposta exigência de lei complementar para tratar do regime jurídico de servidores, conforme o artigo 95.6 da Lei Orgânica do município de Pires do Rio. A autora, ela servidora municipal, ela pleiteia o reconhecimento de direitos funcionais com base na referida lei ordinária, impugnando a exigência de lei complementar como condição de validade por afronta à Constituição Federal. A questão em discussão é essa, em saber se é constitucional a norma da lei orgânica municipal que exige a edição de lei complementar para disciplinar o regime jurídico dos servidores públicos municipais. E, sendo inconstitucional, é cabível a modulação? A Constituição Federal, em seu artigo 39, não exige lei complementar para regulamentar o regime jurídico dos servidores públicos municipais, admitindo o uso de lei ordinária. Normas locais não podem ampliar o rol de matérias sujeitas à reserva de lei complementar, sob pena de violação aos princípios da simetria, da separação dos poderes e do Estado Democrático de Direito. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADI 5.003 Santa Catarina, o recurso extraordinário 383-123 de São Paulo, repudia exigência local não prevista na Constituição para matérias que podem ser disciplinadas por lei ordinária. No caso, o legislador municipal ampliou indevidamente o rol das matérias sujeitas à reserva de lei complementar, de maneira a extrapolar a sua competência legislativa decorrente. Logo, infere-se que o artigo 95, inciso 6, da Lei Orgânica do município de Pires do Rio, ao exigir lei complementar para disciplinar o regime jurídico dos servidores municipais, criou barreira legislativa desproporcional
e não autorizada pela Constituição Federal, o que evidencia a sua inconstitucionalidade. Ainda que excepcionalmente seja admitida a modulação dos efeitos em sede de controle difuso por aplicação analógica do artigo 27 da Lei 9.868 de 1999, tal providência não se mostra cabível no presente caso. Na espécie, não se evidencia a presença dos requisitos legais indispensáveis à modulação, a saber, relevantes interesse social e risco de insegurança jurídica. Ao contrário, é a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, que melhor concretiza no caso a princípio da segurança jurídica, sobretudo por envolver verba de natureza alimentar percebida pela servidora com fundamento em norma vigente à época e reputada constitucional. Então, senhor presidente, eu estou aqui acolhendo e acompanhando o brilhante parecer judicial aqui da douta Procuradoria para acolher. Só um pouquinho que eu vou, sim, só no final do voto aqui, senhor presidente, só um pouquinho. Eu estou, então, acompanhando o judicioso parecer e acolhendo a arguição de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional o artigo 95, inciso 6, da Lei Orgânica do Município de Pires do Rio, autorizando a plena aplicabilidade da Lei Municipal Ordinária número 2.843 de 2003, ao caso concreto, inclusive quanto à estrutura de vencimentos, progressão funcional e gratificação por dedicação exclusiva. Eu estou rejeitando o pedido de modulação por não haver fundamento jurídico que justifique a convalidação da norma impugnada no ordenamento. Resumidamente, o meu entendimento, eu voto. Eu disponibilizei esse voto aos colegas, talvez já tenham conhecimento, é a compreensão que eu tenho do caso, tá, senhor presidente? A arguição incidental de constitucionalidade acolhida. É como voto, presidente. Pois não, o senhor está acolhendo o parecer julgando procedente, né? Sim, estou acolhendo a arguição incidental. Pois não. Desembargador Jeová. Acompanho o doutor relator. Desembargador Amaral. Acompanhe, senhor presidente. Desembargador Gerson. Desembargador Gerson. Acompanhe, presidente. Desembargadora Sandra. Acompanho, presidente. Desembargador Guilherme. Acompanhe, presidente. Desembargador Marcos. Voto, senhor presidente. Desembargador Fábio. Acompanho o relator. Desembargadora Lília. Com o relator, presidente. Desembargador Fabiano. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Vicente. Com o relator, presidente. Desembargador Miller. Com o relator, presidente. Desembargadora Camilo. Acompanho o relator, presidente. Desembargador Aureliano. Também com o relator, presidente. Desembargador Paulo César. Senhor presidente, acompanho o relator. Desembargador Eduardo Abel. Acompanho o relator. Desembargadora Nelmo. Mesmo voto, presidente. A unanimidade, parecer acolhido a ação, arguição de inconstitucionalidade julgada procedente dos termos do voto do relator. Nós vamos aqui agora para o número julgamento pauta dia número 8. Embargos de declaração, nos embargos de declaração, no recurso administrativo. Embargante Grace Correia Pereira Maia.
Embargado, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Relatora desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, com a palavra. Meu presidente, Lúcio Spades, aqui é a embargante Grace Correia, foi juíza de direito aqui no estado de Goiás e deixou o estado de Goiás por outro estado. E ela requer, nesses autos, uma diferença salarial. Foi submetida ao Conselho Superior da Magistratura, que reconheceu a prescrição das parcelas relativas ao RV, o que foi ratificado pelo presidente do tribunal na época. Ela recorreu, eu julguei o recurso dela aqui no órgão especial e desprovi o mesmo. Ela já embargou uma vez e eu conheci dos embargos, mas os rejeitei. E, da mesma forma, agora, eu estou conhecendo os embargos e estou rejeitando os mesmos. Se for necessário, eu faço a leitura das razões de decidir da emenda. Os colegas acompanham? Sim. Sim, presidente. Embargo dos embargos desprovidos nos termos do voto da relatora à unanimidade dos votos. Fica julgado o número 8. Agora nós temos aqui uma extra pauta. É uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Requerente, prefeito do município de Nerópolis. Requerido, Câmara Municipal de Nerópolis. Interessado, Procuradoria-Geral do Estado de Goiás. A relatora é a desembargadora Lília Mônica, que está com a palavra. Obrigada, presidente. Eu já encaminhei aos colegas a decisão. Então, eu vou fazer aqui de forma bem objetiva. Se algum colega tiver dúvida, nós vamos ao voto. Então, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pelo prefeito do município de Nerópolis, visando a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei Orgânica Municipal, que veda ao prefeito e ao vice-prefeito o desempenho de função de administração em empresa privada, sob pena de perda de mandato. Parágrafo 3º. Como medida cautelar, requer a suspensão da norma impugnada até o julgamento do mérito da ação. A Câmara Municipal de Nerópolis e a Procuradoria-Geral de Goiás manifestaram-se pelo deferimento da medida. A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Subprocuradoria-Geral para Assuntos Constitucionais, manifestou-se pelo deferimento da medida cautelar para suspender a norma impugnada. Nos termos do artigo 10 da Lei 9.868/99, a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade exige a presença concomitante dos requisitos fumus boni iuris e do periculo in mora. No caso, o fumus boni iuris encontra-se evidenciado, uma vez que o dispositivo impugnado aparenta padecer de vício formal de inconstitucionalidade por violar competência legislativa privativa da União. Artigo 22(1) da Constituição Federal. E o princípio da simetria, artigos 28, parágrafo 1º e 29, 14 da Constituição Federal. O parágrafo 1º do artigo 28 da Constituição Federal, aplicável ao prefeito e ao vice-prefeito, por força do inciso 14 do artigo 29, constitui norma de reprodução obrigatória, vedada sua ampliação ou restrição por leis orgânicas municipais. Da análise inicial, vislumbra-se que, a princípio, o parágrafo 1º do artigo 68 da Lei Orgânica Municipal ampliou indevidamente as hipóteses constitucionais de perda de mandato e de incompatibilidade do prefeito e do vice-prefeito,
matéria de reprodução obrigatória e de competência exclusiva da União. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inconstitucionalidade de normas municipais que criam novas hipóteses de impedimento ou perda de mandato. Precedentes no recurso extraordinário 1.311.658 de São Paulo, relator ministro Edson Fachin. E na IADIS número 336 e 2.112 da medida cautelar do Rio de Janeiro, essa última, em que pese a edição antiga do ato normativo impugnado, o perículo in mora também está configurado. Haja vista a informação de procedimento administrativo instaurado perante a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Nerópolis, para apurar possível infração ao dispositivo impugnado, circunstância que demonstra risco concreto e iminente ao mandato do chefe do Poder Executivo Municipal. Ademais, aplica-se em espécie o critério da conveniência, devendo prevalecer a suspensão da norma de constitucionalidade duvidosa até o julgamento de mérito, a fim de preservar a estabilidade político-institucional e evitar prejuízos irreversíveis à administração municipal. Assim, presidente, ante o exposto, acolho o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça e defiro a medida cautelar para suspender a eficácia do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei Orgânica do Município de Nerópolis até o julgamento definitivo da presente ação, sem prejuízo de nova apreciação quando da análise do mérito. É a sinopse do voto, presidente, que já encaminhei aos colegas. Muito Pois obrigada. não. Vereador Fabiano. Acompanho. Vereador Vicente. Também acompanho. Vereador Adegmar. Acompanho integralmente, presidente. Vereador Zé Proto. Também acompanho. Vereador Hilton Miller. Acompanho, presidente. Vereadora Camila. Mesmo voto, presidente. Vereadora Eliana. Mesmo voto, presidente. Vereador Paulo. Acompanho, senhor presidente. Vereador Eduardo. Acompanho, presidente. Vereadora Nelma. Acompanho, presidente. Vereador Quisleu. Acompanho, senhor presidente. Desembargador Luiz Eduardo. Bem, mesmo voto. Vereador Jeová. Também acompanho. Vereador Amaral. Também acompanho, presidente. Vereador Gerson. Mesmo voto, presidente. Vereadora Sandra. Acompanho, senhor presidente. Vereador Guilherme. Mesmo voto, presidente. Vereador Marcos. Presidente. Vereador Anderson. Acompanho, presidente. Vereador Fábio. Também acompanho, presidente. Então, a conclusão do julgamento fica parecer acolhido, parecer da Procuradoria de Justiça acolhido para concessão da medida cautelar nos termos do voto da relatora à unanimidade dos votos do colegiado. Nós vamos agora aqui pela ordem dos trabalhos para os processos administrativos. Agora na tela, a foto da fachada do Tribunal de Justiça de Goiás, com a tipografia na cor branca que traz a informação. Sessão encerrada. Agradecemos sua participação.